Olá, está no ar o Rio Grande que dá certo. Hoje o nosso assunto é gastronomia. Vamos falar de um dos mais tradicionais pontos de encontro de gaúchos e turistas em Porto Alegre. Cartão postal que está completando 50 anos. Estamos recebendo o sócio-proprietário da churrascaria Barranco, Elson Furini. Seja bem-vindo, Elson, ao nosso Rio Grande que dá certo. Obrigado pela presença conosco. Eu que agradeço o convite aqui, muito obrigado. Vamos contar um pouco dessa história. Ao meu lado também o nosso colega, âncora, jornalista, multimídia, Guilherme Bauer. Seja bem-vindo mais uma vez aqui. Valeu, obrigado, Osíris, obrigado pelo convite, é sempre um prazer. Elson, o Barranco se transformou num verdadeiro cartão postal da capital dos gaúchos, do nosso Rio Grande também. 50 anos. Como é que começou essa história lá atrás? Na verdade, o Barranco começou com uma proposta de uma casa de verão. Casa de verão? Na verdade, foram 3 sócios que montaram a casa e era uma casa aberta, totalmente aberta. Tinha só um salão muito pequeno. No primeiro, eles abriram... Já tinha o Pátio das Árvores ali? Tinha, sim, tinha, só que não estava do formato de hoje. Aí, no primeiro, eles abriram em abril, passaram maio, em junho já começou um frio e a casa encolheu muito. E ela ficou realmente reduzida, algum tempo um sócio saiu. Em 1971, eu fui convidado para ir lá para o Barranco. E entrei 1º de maio de 1971, fui lá para o Barranco. E aí a gente começou uma metamorfose, na verdade, uma transformação devagarzinho. Eu era jovem, a cabeça sempre do jovem tem a cabeça sempre mais aberta, tem as visões de querer melhorar, querer crescer. Então eu consegui começar a mudar. Quando eu fui para lá, nós tínhamos 8 funcionários. Hoje em dia nós temos um grupo bem maior, de mais de 70, com os colaboradores no fim de semana, vai a quase 90, uma coisa assim. E o Barranco foi se transformando e a gente conseguiu algum espaço na cidade, conseguiu ser respeitado, reconhecido. E aí, a partir disso, que a maior propaganda quem faz é o próprio frequentador. Toda a mídia é fantástica, ela existe no mundo para isso, exatamente para isso, para a gente poder ser conhecido. Mas eu considero uma das propagandas muito fortes também é a boca a boca, entendeu? Isso realmente funcionou muito. E isso nos ajudou, nesse tempo todo, a gente crescer e com o pé no chão, devagar. Em seguida, eu tive o Chiquinho, que é meu sócio, o Martás, que todo mundo conhece ele como Chiquinho. E a gente faz uma dupla muito forte junto. Ele me ajuda em todos os lados. Isso nos dá força para a gente continuar trabalhando. E isso foi se consolidando durante esses anos todos e a gente conseguiu passar planos, passar crises, passar políticas, passar tudo que as adversidades que vieram até hoje, nós conseguimos passar por cima e estamos se mantendo no Barranco ali. O Barranco continua forte aí, que todos os porto-alegrenses nos recebem de bom grado, de bom coração. Tem receita para isso, dicas, digamos assim, porque 50 anos, o senhor mesmo lembrou, planos econômicos, governos, enfim. Imagina, ele passou pelo milagre econômico, deu fim, passou pelo confisco da Zélia no Collor, passou por uma infinidade... Entrada do Plano Real, entrada RG, do Plano Real, trocas de moedas, né? Isso realmente foi muito... Tem que ter um segredo de gestão nisso. Realmente foi muito desgastante. Teve uma época porque a inflação era 80% ou mesmo, uma coisa assim, e Barranco, mantinha cartão de crédito. Isso nos deu uma credibilidade muito grande. E o segredo é trabalho, dedicação. A gente se doa ao trabalho. Tanto eu como meu sócio, nós nos doamos. E tu esquece um pouco família, esquece um pouco sociedade, esquece, tu é cobrado lá atrás, porque a gente também tem família, então isso tudo tem um custo. Mas quando tu te atira de cabeça e tu quer que a coisa funcione e dê certo, não tem outra saída, a não ser tu ficar em cima, dia a dia, dos pequenos detalhes que acontecem, na pequena reclamação que acontece do cliente, para tu poder te perpetuar, entendeu? O segredo é esse. E tem que ter o jogo de cintura, o jeito da gente também driblar a crise, que nem está dizendo, tu vai ter que te adaptar e ver uma saída melhor para ti dentro daquele quadro que está posto na tua frente. Então, tu tem que saber o que tu vai fazer. Bom,
a inflação é 80%, então na época a gente trabalhava em UVR, eu acho, botou o cardápio, URV. Unidade referencial de valor. A gente botava o cardápio, 1994, 95. Aí depois veio, se não sei, veio a Sunab botou um tabelamento que podia vender X, não podia, fora disso ia preso, a pessoa, qualquer cidadão dava sinal de prisão. Os fiscais do Sarney. Em nome da lei do presidente da República, eu vou te prender. Uma vez me levaram para a delegacia. Ah, levaram? Me levaram para a delegacia porque eu estava vendendo, eu acho que o refrigerante Coca-Cola estava lá em 90 centavos, estava vendendo a 1,20, 1,30, uma coisa assim. Um domingo à noite eu fui, acabou tudo certo, não deu problema nenhum adiante. Mas existia isso. Então, nesse momento, tu tinha que inventar alguma coisa, tinha que mudar um pouco os teus pratos. Na verdade, o barranco se perpetua porque a gente é muito persistente naquilo que a gente faz. Tenta fazer sempre da melhor maneira possível, mas tenta nunca modificar muito o nosso cardápio. Nosso cardápio é muito persistente, é sempre praticamente igual. Tem muitos colegas que mudam do inverno para o verão, trabalham com cardápio no inverno para o verão, outros colegas de restaurante. Nós trabalhamos sempre com os mesmos pratos. Isso fica na memória da pessoa. A pessoa memoriza, bom, eu quero comer tal prato, eu vou lá num lombinho com queijo, eu vou lá no barranco. Entendeu? Então, mas nessa época que nós tivemos essa dificuldade de moeda e tal, a gente teve que dar uma pequena maquiada em alguns pratos para poder reajustar, porque nós estávamos totalmente defasados. Nós abrimos num mês 270 mil reais na época, não sei, valores de hoje, de déficit. O restaurante ia quebrar. No vermelho? No vermelho, daí ia quebrar. Daí me reuni com o Chico, Chico, se nós não fizermos alguma coisa aqui, nós vamos fechar as portas. Então a gente tem que ter as saídas alternativas e a gente conseguiu sobreviver. E os pratos, eles se perpetuam porque fica na memória da pessoa. Eu quero sair de casa para comer um lombinho com queijo. Eu vou comer lá no barranco. Que é um dos pratos, que é carro-chefe lá. Um dos carros-chefe. Eu tenho histórias a respeito disso. Tem vendedores que me contam que estavam lá em Fortaleza. Aí os caras falando dos pratos do Brasil. O cara, lá em Porto Alegre tem um cara que parece que o restaurante é uma ladeira, não sei como é o nome, lá que tem um lombinho porco-queijo que não tem no Brasil igual. Então, você até confunde o nome, mas o nome do prato esse ele não esquece. Então, e é sempre trabalhar em cima disso que a gente consegue se manter no ar e forte. E a gente também procura os parceiros também, que isso é muito importante. Sim, porque tem que ter colaboradores nesse processo todo, né? Tem os colaboradores e os fornecedores de qualidade, porque tu tem que ter sempre os fornecedores fiéis. Nós tivemos nesses 50 anos muitos frigoríficos que me deixaram empenhado, que quebraram e tal, e daí tu ficava sem as alternativas. Hoje em dia tu trabalha com mais que um frigorífico em alguns segmentos. E eu também trabalho com a parte rural há 27 anos também, que me deu um pouco de conhecimento maior em termos de carne. Entendeu? Isso me ajudou muito a ter um conhecimento e isso me ajuda a me estabilizar e na exigência, de ser mais exigente na qualidade que tu recebe do produto. Exatamente. Deixa eu entrar um pouquinho nessa seara, porque do ponto de vista de marketing, pelo menos, para alguns, os nossos irmãos aí, argentinos e uruguaios, parecem estar um pouco à frente ainda da nossa carne aqui no Rio Grande do Sul. Agora, do ponto de vista de qualidade, queria te ouvir em relação a isso, Elson. O quanto disso é mito ainda em relação a esse marketing que é feito pelos nossos vizinhos e como é que está posicionada a nossa carne aqui no Rio Grande do Sul, que é motivo de orgulho para os gaúchos? Eu te diria o seguinte, Guilherme, que fazem mais ou menos uns 20 e poucos anos para cá, o Rio Grande do Sul cresceu muito em termos de genética bovina. Eles importaram muitas matrizes de qualidade da Europa, que o nosso gado daqui que nós temos no Rio Grande do Sul, praticamente a base é europeu. E o gado europeu todo ele é bom, tirando o centro do país que é zebuíno, e aí é outra história. E daí é o seguinte, eles mudaram muito o nosso produto e aí eles foram atrás de genética e pastagem e qualidade. Eu vou te dar um parâmetro que lá no Barranco nós fomos a primeira churrascaria a certificar carne Angus do país. A gente levou 5 anos praticamente para Angus, ia lá, olhava e tal, e aí nos certificaram nas casas para vender carne Angus. Aí lá no Barranco a gente faz seguidamente churrasco para Angus. E num dia eles trouxeram o presidente da Angus da Argentina e do país Argentina e da capital de Buenos Aires. Aí nós fizemos um churrasco lá para eles e eles estavam comendo. Assim que começaram a servir a carne, o presidente do Angus da Argentina me chamou e perguntou para mim: essa carne aqui é da onde? Digo, é do Rio Grande do Sul. Ele disse, não, tudo bem.
eu posso ver? Claro, o senhor almoça, depois vai ver, não tem problema nenhum. Ele levantou na hora e me seguiu. Eu fui para lá e ele disse assim, eu posso ir contigo? Pode. E daí o presidente da Angus, do Buenos Aires também, que não sei se é um estado, Buenos Aires, a província, seguiu, seguiu comigo e chegou lá no açougue. E aí eu perguntei para o meu rapaz lá, por favor, traz uma caixa de picanha. Daí ele pegou a caixa de picanha, abriu na frente deles, que elas vêm todas seladas. Daí aí veio o presidente da Angus nossa, aí acompanhou 4, 5 pessoas lá olhando. Aí ele falou o seguinte, perguntou para o assador, como é que tu assou isso aqui? Ele disse, não, eu levei 50 minutos assando, com uma distância de uns 40, 50 centímetros da brasa, um brasa e tal. Aí ele se virou para o presidente da Angus, que era o Melo, aqui do Rio Grande do Sul, na época, e disse o seguinte, ó, esta carne de vocês não perde nada para a nossa carne argentina. Não perde nada. Entendeu? Então, ele já deu conhecimento. Existe um mito entre aspas, que a carne no churrasco do Uruguai e da Argentina é melhor por causa da carne. Eu tenho recebido muito lá na nossa churrascaria elogios dos frequentadores nossos que vão no Uruguai. A Argentina ainda se mantém, mas no Uruguai parece-me que caiu muito. Os caras reclamam muito que na carne do Uruguai não tem mais o mesmo sabor, a mesma maciez, a mesma palatabilidade, a mesma qualidade que tinha anos atrás. Até porque eu acho que o Uruguai ele exporta muito, entendeu? Então ficou ruim lá dentro para o consumo interno. Isso modifica bastante o produto interno, né, que tu vai consumir. Graças a isso, nós estamos ganhando qualidade. Que eu entendo hoje em dia que o Rio Grande do Sul, na bioma Pampa, que nós temos uma área fantástica de nutrientes do solo. Gado a pasto, né? Exatamente. Isso dá um sabor igual do Uruguai. E se tu mantém uma genética de ponta, com bezerros de 18 a 20 meses que se abate, tu consegue manter a mesma qualidade, ou melhor. E o nosso aqui, o consumo é interno. A gente não exporta pouco dessa carne. E nós temos o gaúcho tem uma tradição, ele come muita costela, né? Então a nossa costela, eu acho uma carne fantástica, ela é uma carne macia, saborosa, é uma carne que te dá, perto do osso, que te dá um sabor diferenciado. E lá nós temos um barranquinho que a gente faz um assado de tira também. Que é maravilhoso. E os próprios clientes chegam e dizem, ó, isso não perde nada para os nossos vizinhos argentino e castelhano daqui, Uruguai. Então isso também nos deixa satisfeito, sinal que nós estamos no caminho certo. Agora tu me perguntasse no início por que porque nós, eu e o Chico, meu filho, o filho dele, que hoje em dia está com a gente lá, sempre um de nós está presente na casa. Isso é muito importante para poder resolver algumas coisas. Eu não sei se é medo da gente, do meu sócio, de abandonar, tal. A gente fica com receio, porque quando tem algum problema a gente tenta resolver na hora, o máximo, mais rápido, mais breve possível, dentro daquilo que surge. Que a gente não é perfeito também, a gente tem problema, né? Sim. Tu trabalha com material humano, tu vai ter problemas. Sim, tem variáveis ao longo do dia. Exato, né? Emocional gira muito, muda muito, então tu consegues apagar os pequenos incêndios, que nem o Chico fala sempre, olha, apaga os incêndios aí, e a gente consegue se manter. Por isso a tua pergunta, Guilherme, que mandaste tanto. E atender a todos os grupos, né? A gente está conversando com o Elson Furini, sócio proprietário do Barranco, um cartão postal da capital dos gaúchos e também do nosso Rio Grande. Nós vamos fazer um breve intervalo, retornamos em instantes, você fica conosco. Estamos retornando com o Rio Grande que dá certo, hoje recebendo o sócio proprietário da churrascaria Barranco, Elson Furini. Elson, o Barranco tem várias características, uma delas é aquele carrinho de salada com uma maionese maravilhosa que circula por entre a casa. Quem é que criou a figura do carrinho, aquele jeito diferente de servir? Aquele carrinho, na verdade, ele nasceu com o Barranco, mas a proposta era diferente. Já lá no início. Lá no início. Aí a gente, quando eu fui para lá, a gente conseguiu modificar, a gente conseguiu fazer uns carrinhos de vime. Só que os carrinhos de vime eram muito frágeis e não mantinham tantas variedades de salada em cima. Hoje em dia a gente fez uns carrinhos diferentes, já faz alguns anos, são de aço inoxidável, e a gente mantém 18 tipos de variedade de salada. É uma das coisas que eu não vou abrir mão nunca, e tenho que dizer que o Chico, o Barranco, nunca vai abrir mão, porque eu acho que é o único carrinho de salada ambulante que eu conheço no universo. Eu não vejo nenhum carrinho de salada. É um diferencial. Exatamente. E até quem não gosta de salada, come salada. Né? Até funciona eu entendo que fica bem para a pessoa. Um buffet tem uma variedade grande de saladas, as pessoas vão lá e se servem. Aí existe uma diferença.
Tu no buffet vai lá e conversa, e aí tu vai conversando em cima do buffet. Ali não, só o rapaz que atende, ele não atende dele. De negócio na boca para segurar, esqueço agora como é que chama. O perdigoto. É, o perdigoto, isso. Mas, enfim, só ele que mexe aí. Segundo lugar é o seguinte, as senhoras, as moças, principalmente, elas vão uma vez ser num buffet e na segunda vez elas se acham constrangidas. Será que eu vou lá de novo? Vou dizer, essa mulher está comendo muito para manter. Então, o carrinho passa e ninguém nota quantas vezes ela pediu salada. Quer individualizar. Exatamente, ele individualiza muito e pode comer quantas vezes quiser. Eu quero comer só maionese agora, depois tu volta na hora da carne, quero mais feijão, mais vagem, alguma coisa assim. E ele vai passando e a pessoa vai comendo, entendeu? Então, dá uma certa tranquilidade e um certo ar de tu estar próximo da tua casa, isso também, que tu vai escolhendo a salada, que tu tem uma variedade maior que a tua casa, tu vai escolhendo e vai comendo. Isso realmente, eu sofro, porque no barranquinho eu não tenho carrinho, nem posso botar porque é uma parrilla. Então, muitos clientes dizem, não, mas eu vou lá no barranco por causa do carrinho de salada. Então, isso puxa muito no barranco, puxa Agora, demais. O barranco é de todas as tribos. O barranco é dos políticos que se elegem e dos que não se elegem. É dos presidentes de clube que se elegem, é das festas de mundiais de 83 e 2006, dos grandes títulos e das formaturas também, né? Isso é um segredo, é abrigar a todos, né, da mesma forma. É uma festa de família também. O barranco, eu digo que ele é muito aberto e todo mundo se acha... Tem uma variedade, um tipo de trabalho lá no barranco que o próprio cliente... Quando vem alguém de fora, ele diz o seguinte, eu vou te levar num lugar lá onde eu mando o garçom me trazer a carne para escolher, não sei o que, dá uma tranquilidade. E ele se sente como fosse na casa dele. Isso é uma grande coisa. As festas sempre aconteceram lá no barranco. Eu tenho orgulho disso, porque tanto o Inter como o Grêmio, como os políticos, formaturas, OAB, enfim, festas de família, festa de 40 anos de formando de médico, de 50 anos de engenheiro, de 30 anos não sei o quê, todos se reúnem muito lá. E nós deixamos muito à vontade, que não é uma casa engessada, que se tiver 20 pessoas, eu tenho que vir às 20, senão a gente... não veio 20, mas só veio 15. Tudo bem, não tem problema, a gente não se importa. Então, isso abre um leque. E as comemorações é uma coisa à parte, né, Osíris? Que tu sabe disso que, por exemplo, quando o Grêmio foi campeão da América... foi uma festa fantástica. 83. 83, aí aqui no Olímpico, era Olímpico na época. Isso. Daí o pessoal foi a pé até o barranco e aí foram a madrugada fora. 86 foi quase 2006 foi quase 24 horas de comemoração lá, né? Sim, 2006 foi do Inter. Isso. 2006, quando o Inter foi campeão da América, tem uma coisa interessante. O Inter estava jogando e eu falei pro Carvalho, olha aqui, vocês vão ser campeão da América e campeão do mundo. Ele disse, eu vou te cobrar. Então tá bem. Aí no dia o Inter foi campeão da América aqui em Porto Alegre. Contra São Paulo. O barranco estava noite fria. lotado. E aí quando ele chegou no barranco era 2 da manhã. E estava tão lotado que ele da porta dos fundos, de uma porta até chegar onde estava o pessoal dele, levou mais de meia hora, não se andava de tanta gente. E nós fomos até às 7 da manhã trabalhando. Então, e aí depois lá em Tóquio, quando ele foi campeão lá, ele disse no ar lá, o Elcio e o Chico que me aguardam, que vão fazer festa 3 dias. Mas, ele mesmo falou no ar lá. E no Grêmio também, a gente, no Grêmio foi... na primeira Copa do Mundial lá em Tóquio, lá era de madrugada, aqui não foi tanto, foi até de manhã. Mas todas as comemorações no próprio Inter, no próprio Grêmio, existe uma certa, não vou dizer rivalidade, mas todo mundo quer confraternizar e fazer uma festa melhor lá dentro. Bom, meu time ganhou, a festa vai ser maior, entendeu? Então isso ajuda muito a gente, e a gente tem tato para isso. Por exemplo, a Federação Goiana de Futebol, desde o falecido Fumaister, todas as eleições foram feitas no barranco. Dele, depois do Peronde, o Noveleto, enfim, eu fiz todas lá. Então tem uma série de coisas que o barranco é característico por isso, as pessoas... Tem uma máxima para o político que quer se eleger, tem que passar no barranco? Tem. Os políticos todos, no dia da eleição, os que moram perto de Porto Alegre, por aqui, o próprio o governador que estava antes aí, era o Sartori, eles, nem que ele não pare para almoçar, eles passam no barranco. Todos os dias que é um amuleto. Um amuleto, diz que quem passa no barranco ganha a eleição. Isso está na...
na cabeça dos políticos e o próprio grupo que comanda os políticos, que levam as pessoas, né? Os assessores deles levam lá, porque sempre tem um número muito grande de pessoas. Nós temos um número razoável de mesas ali, nós temos 650 mesas, 650 lugares, aliás, entendeu? Então sempre tem bastante gente. Agora, você lembrou do lombinho com queijo, enfim, eu queria voltar um pouquinho para a churrasqueira agora, porque o cardápio é clássico, né? É um dos elementos lá. Deve ser difícil, digamos assim, resistir, porque os cortes também tem muito de moda desse negócio, é a tal da bananinha, e daqui a pouco a gente até importa algumas expressões lá do bife ancho e não sei o quê, alguns cortes são mais de parrilla. Como é que é lidar com isso, assim? Porque são coisas de moda, realmente, que vem e o Barranco permanece firme e forte com o seu cardápio bem tradicional ali, de remontar a memória, digamos assim. É difícil esse embate ali dentro, não? Ou isso está muito consolidado? Não, isso não é difícil porque é o seguinte, o animal é um só. Eles mudam o nome das cortes só, mas o animal é sempre um, entendeu? Você não pode mudar o animal. Antigamente, há 45 anos atrás, 48 anos atrás, a gente comprava muito alcatra inteiro. Então vinha alcatra, vinha o capitão do alcatra, a parte que está em cima, depois vinha outra parte. Hoje em dia que eles fazem, os colegas donos de churrascaria de rodízio, antes faziam picanha da famosa, da maminha, que era, entendeu? Essa maminha, que é a parte de cima do alcatra. Aí foi mudando. Hoje em dia eles desmancham diferentes os cortes, eles separaram muitos cortes, mas eu não tenho problema nenhum, porque entrecô vazio, que lá para cima é fraldinha. O entrecô pode ser o bife ancho dali, o rombo do bife, que nem eles chamam, os argentinos. Eles conseguem separar mais os cortes lá no país deles. Então isso vira moda. Prime rib, como é que é outro rib, não sei como é que é, tem vários nomes assim, mas estou dizendo que a carne é sempre a mesma. E eu trabalho sempre em cima da qualidade e dos mesmos cortes, da costela, a costela de 8 ossos, atravessada. Trabalho com, hoje em dia, que era o tal de vazio, que é a maminha, que eles falam, que é o vazio que nós temos aqui. Trabalho com, antigamente não se trabalhava com o alcatra, não é alcatra, aquele, deixa eu ver, picanha, ali entrecô, que faz o bife. Nós inserimos esses cortes, na verdade, é o vazio e o entrecô. O restante se permaneceram. São sempre os mesmos, entendeu? Mas muda um pouco. Existe uma certa, uma certa afluência de nomes estrangeiros. Isso parece que muda a carne. Na verdade, não muda. Mudou o corte, mudou o nome só. E a questão do ponto? Até que momento isso interfere, digamos assim, no comer o churrasco? Eu vou contar uma história bem rápida aqui. Até não foi no Barranco. Foi fora do país, estava sentado na mesa ao lado, o pessoal pediu carne e pediu ela bem passada, e bem passada mesmo, eles reforçaram isso para o garçom. E eu vi o garçom entrar num desalento, assim, de como vocês estão estragando a carne. Ele não falou, obviamente, para o cliente, mas a história do ponto, respeitando o gosto de todos. O que é o ideal, digamos assim, para comer um bom churrasco, mesmo que as pessoas tenham variações aí de mal passado, bem passado, ao ponto, o que o senhor recomenda? Respeitando o gosto das pessoas, eu acho que a carne tem que ser sempre a média, né? O ponto médio. Ela tem que ser por fora tostada e por dentro avermelhada, se possível com um pouco de, não sangue, mas suco, pelo menos. A carne ela tem que ter o suco dela, porque aí, se ela perde a essência do suco, que é a melhor parte da carne, aí perde a essência do sabor, né? Então a carne ela tem que ser assada com uma certa espessura, ou se não, que nem eu faço no barranquinho, que é o assado de tira. O assado de tira ela tem uma vantagem em cima estou fazendo no espeto e na grelha. Que na assado de tira, como ela é fininha, tu joga ela na grelha e tu não fura ela, porque o momento que tu furar as costela fininha, tu tira o sumo dela, ele cai fora e ela fica mais seca. E na grelha não, na grelha tu vira ela, em 10 minutos tu apronta ela e ela fica mais suculenta. Então é uma maneira de trabalhar, entendeu? Então no barranco praticamente eu não faço assado de tira, pego tudo no barranquinho quando está aberto e os clientes já pedem, eu quero assado de tira no barranquinho. Isso é uma maneira. Agora, o ponto da carne, que nem tu falaste, Guilherme, é o gosto do cliente, mas eu acho que o ponto ideal seria isso que eu estou te passando, porque aí é tostado por fora, dos dois lados, então é tipo selado, né? E por dentro, eu particularmente, que nem você gosta, eu acho que ela tem um pouco de suco mais com sangue ainda dentro, mas se não, eu acho que o ponto seria esse. Elson Furino, o que é fundamental para o Rio Grande dar certo? O Rio Grande dar certo
a gente trabalhar, em termos de Estado, eu acho que nós tivemos uma certa dificuldade aqui no Rio Grande do Sul, mas eu acho que todo mundo trabalha junto, Osíris. Eu acho que isso vai melhorar. Eu acho que nós temos sérios problemas interno, de administrativos, parte de funcionários estatais e tal, mas se todo mundo trabalhar e colaborar um pouco, o Rio Grande vai inverter, que nós sempre fomos expoentes no país. Só que de uns anos para cá nós entramos numa reversão da situação, então eu acho que todos nós temos que se abraçar, trabalhar, eu acho que isso vai alavancar o Estado, e se todo mundo botar a mão na massa e colaborar um pouco, eu acho que tem como melhorar o Estado. Agora, se a gente fica reclamando que os outros ganham mais ou que tem muito funcionário público, eu acho que cada governo que entra, ele não tentou resolver, é uma situação bem delicada, eu sei isso, mas eu acho que ele não tentou resolver um pouco da situação. Eu acho que tem que ter risco, ser queimado e tentar mudar alguma coisa no Estado, porque eu acho que se todo mundo trabalhar, o Estado vai alavancar novamente, porque nós temos uma parte mercantil, agrícola, que ela nosso agro, né? Nosso agro é fantástico, ele eleva. E nós temos muitas indústrias também. Só que nós gastamos muito internamente. Então, quando tu na tua casa tu gasta mais daquilo que tu ganha, tu vai ter problemas. Sim. Então, a conta tem que fechar. Exato, tu tem que olhar para trás. Bom, vamos ver onde é que eu estou gastando muito aqui. Se é na energia, se é na comida, se é no aluguel, enfim, alguma coisa assim. Eu acho que para o Rio Grande dar certo, nós temos que reaver. Eu estou muito ansioso com todos os governos que vêm, esse rapaz jovem também, que eu acho que tem cabeça boa. Tomara que dê certo, que a gente está aqui para ajudar. Nós trabalhamos, eu tenho mais de 70 anos já, trabalhando todos os dias, e nós estamos aqui para o Rio Grande dar certo. E vocês também, da mídia, todo mundo está aqui para isso. Eu acho que sim. Acho que vai dar certo, sim. Tem que sim. Por muito tempo ainda vai permanecer o nosso barranco aí. Elson Furini, obrigado e parabéns por fazer parte do nosso Rio Grande que dá certo. Eu que agradeço pelo convite, estou à disposição. Muito obrigado à Band, a vocês, todo o Guilherme, a você, Osíris. Muito obrigado. Obrigado, Guilherme Borba. Eu que agradeço. Com essa Obrigado participação, vai retornar outras vez. vezes. O Rio Grande que dá certo vai ficando por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência e até o nosso próximo encontro.